O Brasil conheceu, em 1917, a maior greve operária de toda a sua história. Pararam as fábricas e o comércio de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, ou seja, os estados mais industrializados do país. Centenas de milhares de trabalhadores. O curioso é que essa greve começou exatamente com as mulheres. Começou com os trabalhadores do cotonifício Cresp. 400 trabalhadores, em sua maioria mulheres. Elas pararam o trabalho e a partir daí a greve foi se alastrando, tomou proporções inimagináveis para as elites dominantes. Parou São Paulo, parou o Rio Grande do Sul. A greve se alastrou da capital de São Paulo para todo o interior de São Paulo. Até Poços de Caldas, no sul de Minas, entrou em greve. Uma greve gigantesca, comandada pelos anarquistas e pelos socialistas. Comandada sobretudo pelos sindicatos operários da época, que não viviam de imposto sindical, nem de nenhum artifício pelego ou de benefício estatal para a sustentação de suas lideranças. Eles viviam e eram sustentados em função da classe trabalhadora exatamente, e não de benesses. À medida que eram combativos, eram reconhecidos pela classe trabalhadora e eram sustentados e viviam. Foi uma greve gigantesca, que teve até um assassinato do operário espanhol José Martinez, com um tiro no estômago, a cujo enterro parou a cidade de São Paulo. Vale dizer que o prefeito da cidade de São Paulo, na época, era o senhor Washington Luiz, que em 1909 era o secretário de Segurança de São Paulo, que reprimiu já uma grande greve em 1909, reprimiu a tiros. Por acaso, esse secretário de Segurança de São Paulo veio a ser o presidente Washington Luiz. É muito curioso, porque o outro secretário de Segurança de São Paulo, que foi Michel Temer, também veio a ser o presidente Michel Temer. E todos dois foram depostos, ou melhor, não, ato falho meu. O Washington Luiz foi deposto. O outro continua aí, livre, leve e solto, assustando as criancinhas. Mas a greve foi um movimento que não foi um movimento espontâneo. A espontaneidade dele foi a insatisfação geral da classe trabalhadora. A greve foi se alastrando como estopim. Eles exigiam diminuição da jornada de trabalho de 13 horas para 8 horas, horário de almoço, melhores condições de trabalho, fim do assédio sexual nas fábricas contra as operárias. As reivindicações todas que hoje foram retiradas com a quebra da consolidação das leis do trabalho. Voltamos a 1917. A inflação, o custo de vida, os salários baixos, o lucro máximo dos patrões, tudo isso gerou uma insatisfação gigantesca, uma raiva gigantesca na classe trabalhadora. Daí realizou-se as condições para a greve geral de 1917. Mas o curioso é que as reivindicações da época, e que depois foram conquistadas e mais tarde foram referendadas com a consolidação da lei do trabalho, são exatamente as vitórias que são retiradas atualmente com a reforma da lei trabalhista. Voltamos, portanto, a um clima pré-1917 e quem sabe caminhando para uma eclosão de raiva, de convulsão social que fica contida, porque a indiferença, quando se fala da indiferença da classe trabalhadora e do povo brasileiro diante dos desmandos que estão sendo promovidos por este governo ilegítimo, por este Congresso completamente desmoralizado, a gente comenta a indiferença, mas a indiferença também é uma forma de ira, também é uma forma de raiva. Pelo contrário, ela é muito maior do que a raiva expressa. Quando você expressa a sua raiva e fala, de alguma forma você desabafa. Você que está me ouvindo, o que você prefere? Alguém que lhe diga na cara algumas verdades e discuta com você? Ou alguém que passa a tratá-lo com indiferença e desprezo como se você não significasse nada? Essa pessoa lhe trata com indiferença e desprezo como se não significasse nada porque ela tem uma raiva muito maior contra você do que você imagina. Talvez a indiferença do povo reflita essa raiva inconsciente que está sendo gestada no seio do povo brasileiro. Ou não. Ou estamos vivendo um período realmente de competição individualista, onde cada um cuida de si, e acho que a minha TV de plasma é maior que a TV de plasma do meu vizinho, portanto eu não sou igual a ele, não tenho nada a ver com ele, tenho de cuidar da minha vida. São caminhos a serem discutidos. Mas o fato
é que na data de hoje, 16 de julho de 1917, chegou-se a um acordo entre operários e patronato para pôr fim à greve em São Paulo, embora tenha continuado até 1918, ainda no Rio de Janeiro, com vários outros movimentos grevistas, e ainda um pouco mais no Rio Grande do Sul. Mas o mais curioso ainda é que o fim da greve foi decidido numa assembleia operária com a presença, na época, de 80 mil operários. Imagina o que é, em 1917, a presença de 80 mil operários numa Assembleia Geral. Considerando a proporção da população da época, seria hoje uma Assembleia Geral com a presença de 800 mil operários. Nunca mais se viu isso no Brasil. Vale dizer que os grevistas conseguiram vitória nas suas reivindicações, mas que depois eram retiradas, porque não havia lei que regulasse isso. Só mais tarde, com a CLT, é que foi regulado o direito do trabalhador. E que agora vem de ser retirado. Mas isso é outra história. O importante é nós falarmos desta história. A história da greve de 1917, que é gigantesca. Eu estou abordando apenas o fim da greve com uma assembleia operária de 80 mil operários para decidir pelo fim da greve. É claro que na época as elites dominantes, através da sua imprensa e dos seus órgãos todos, diziam que a greve era insuflada por estrangeiros, que não respeitavam o Brasil, por anarquistas italianos e espanhóis, que a greve era uma greve que ameaçava a nacionalidade. E vale ressaltar historicamente a capacidade de mobilização dos anarquistas e socialistas da época. Sem grandes meios de comunicação, sem WhatsApp, sem Facebook, apenas de boca a boca, passando de voz em voz, mandando emissários por trem, por telégrafo, mobilizaram uma greve gigantesca que paralisou quase todas as cidades do interior de São Paulo, a capital, parte do sul de Minas Gerais, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Por que não se consegue isso hoje? Feito por sindicatos que viviam exclusivamente em função da classe trabalhadora e às expensas da classe trabalhadora. Isso é história. É para pensar. Um abraço.